Robin Hood. O nome evoca imagens de um herói de capuz verde, mestre do arco e flecha, que roubava dos ricos para dar aos pobres. Mas para além das lendas e dos filmes de Hollywood, quem foi realmente Robin Hood? Será que ele existiu? Hoje, vamos mergulhar fundo nos arquivos da história para separar o mito da realidade. A primeira menção escrita a um foradol chamado Robin Hood data do final do século XIV, num poema chamado Piers Plowman. Pouco depois, surgiram as primeiras baladas detalhando as suas aventuras. Nestas histórias iniciais, Robin não é o nobre despojado que conhecemos hoje. Ele é um yeoman, um homem livre de classe média, um arqueiro habilidoso que vive na floresta de Sherwood e despreza a corrupção das autoridades, especialmente o xerife de Nottingham. Os seus companheiros já estavam lá, o gigante Little John, o Fred Tuck, Will Scarlet, claro, a sua amada, Maid Marian. Mas, nestas primeiras versões, ele não era exatamente um revolucionário que distribuía tudo o que roubava. Ele era, acima de tudo, um rebelde que desafiava a autoridade injusta, ajudando ocasionalmente os necessitados, mas também mantendo o butim para si e para o seu bando. A ideia de roubar dos ricos para dar aos pobres só se tornou o seu lema principal séculos mais tarde, solidificando a sua imagem como um campeão do povo. Mas a grande questão permanece: ele foi uma pessoa real? A resposta, para a frustração de muitos, é provavelmente não, pelo menos não como uma única figura histórica. Os historiadores debruçaram-se sobre registros medievais durante séculos, procurando um homem que correspondesse à descrição. Encontraram muitos candidatos. Havia um Robert Hood, ou Rod, ou Wood, variações comuns do nome, que aparecia nos registros judiciais do século XIII em Yorkshire, listado como um fugitivo. Outros apontam para nobres que se rebelaram contra o rei. A teoria mais aceite, hoje em dia, é que Robin Hood não era uma pessoa, mas sim um arquétipo, um nome genérico dado a foras da lei. Era como um João, ninguém da criminalidade medieval. Se um bandido era capturado, as pessoas poderiam dizer: foi um Robin Hood. O nome tornou-se sinônimo de rebeldia contra a opressão. Então, de onde veio a sua história? Ela provavelmente evoluiu a partir de uma mistura de contos populares, canções e a personificação de um desejo coletivo por justiça. Na Idade Média, a vida para a pessoa comum era dura. A lei era frequentemente injusta e os nobres e o clero detinham todo o poder e riqueza. As histórias de um herói que se levantava contra essa injustiça, que usava sua astúcia e habilidade para humilhar os poderosos, eram uma forma de escape e de esperança. A floresta de Sherwood, o seu famoso refúgio, era um lugar real e perigoso. Para o povo, a floresta representava tanto a opressão da lei como um símbolo de liberdade, um lugar fora do alcance do xerife. Era o cenário perfeito para as aventuras do nosso herói. E os seus inimigos? O xerife de Nottingham era uma figura de autoridade real, responsável por manter a lei e a ordem, muitas vezes de forma impopular. E o príncipe João, que mais tarde se tornou o rei João, era historicamente conhecido pela sua ganância e pelos impostos pesados que impôs para financiar as suas guerras, tornando-se o vilão perfeito para a lenda. A sua rivalidade com o seu irmão, o rei Ricardo Coração de Leão, que estava ausente na cruzada, forneceu o pano de fundo político ideal para a história de Robin Hood. Um rei bom e ausente e um regente mau e presente. Com o passar dos séculos, a história de Robin Hood foi se transformando. No século XVI, um antiquário acrescentou um detalhe crucial. Robin Hood era, na verdade, Robert de Locksley, um nobre despojado das suas terras. Isso elevou o seu estatuto e tornou a sua história ainda mais romântica. Ele não era apenas um camponês rebelde, era um aristocrata caído que lutava para recuperar o que era seu por direito, enquanto defendia os oprimidos. Esta versão do nobre fora da lei é a que mais perdurou, popularizada por romances como o Ivanhoe de Sir Walter Scott e, claro, por inúmeros filmes. Cada geração reinventou Robin Hood à sua própria imagem, refletindo as preocupações sociais da sua época. Ele foi um rebelde saxão contra os normandos, um protestante contra a corrupção católica,
um herói de guerra e até um ativista social. A sua arma de eleição, o arco longo inglês, também não é por acaso. Na época em que as baladas se tornaram populares, o arco longo era a arma que tinha dado vitórias famosas aos ingleses contra os franceses na Guerra dos 100 Anos. Era a arma do homem comum, o yeoman, que podia derrotar um cavaleiro de armadura. Ao fazer de Robin Hood um mestre arqueiro, as histórias celebravam o poder do povo. Então, embora seja improvável que um homem chamado Robin Hood tenha feito tudo o que as lendas contam, o seu espírito é muito real. Ele representa uma ideia poderosa e duradoura. A luta pela justiça contra a tirania, a esperança de que, mesmo em tempos sombrios, um herói pode surgir da floresta para defender os fracos e desafiar os poderosos. Robin Hood pode não ter existido como um único homem de carne e osso, mas a sua lenda torna-se mais real e influente do que qualquer registro histórico. Ele vive nas histórias que contamos, nos filmes que vemos e no desejo universal por um mundo mais justo. A verdadeira magia de Robin Hood não está em saber se ele foi real, mas no fato de a sua história continuar a inspirar-nos séculos depois. O que achou desta viagem pela história? Qual é a sua versão favorita do Robin Hood? Deixe o seu comentário aqui embaixo, adoramos saber a sua opinião. Se gostou de desvendar este mistério conosco, não se esqueça de deixar o seu like, partilhar com os amigos e, claro, subscrever o canal para não perder os nossos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.